Fala galera, bem-vindos a este vídeo aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês uma série de videoaulas, a começar por essa aqui sobre o mini curso Matemática com Python, que será apresentado por mim na 9ª edição da Semana Acadêmica de Engenharia Elétrica aí do Instituto Federal da Bahia, campus Vitória da Conquista. O objetivo, gente, desses vídeos aqui é fornecer um suporte àqueles alunos que participaram do mini curso e não entenderam alguma parte que foi tratada lá, e também aqueles alunos que não puderam participar do mini curso, mas têm interesse no tema. Alguns até me procuraram, falam, pô, professor, eu queria participar do mini curso, mas estou participando de outro mini curso que é mais interessante para a minha área e tal, mas eu também me interesso por esse. Então, pensando nesses indivíduos aí, decidi fazer esses vídeos. Claro que qualquer um que se interesse pelo tema também convido a assistir os vídeos. Uma outra coisa é o seguinte, a abordagem desse mini curso, desses vídeos aqui, é uma abordagem assim, mais sucinta sobre o Python. O mini curso tem duração de 3, 4 horas, então não dá para ver muita coisa, então eu decidi condensar mais voltado para a matemática. Embora o Python ele seja muito geral, certo? É uma linguagem muito flexível, como a gente vai ver, a gente vai fazer uma abordagem mais assim de motivação para você estudar. Então se você ver o vídeo, vou falar, pô, gostei que se aplica naquela área, estou estudando, sou daquela área ali, vou utilizar, então é um videozinho que serve como uma porta de entrada, digamos assim, para você iniciar seus estudos na linguagem Python, tá certo? Esse primeiro vídeo aqui, ele vai ser um vídeo mais de introdução sobre o que nós vamos, sobre a linguagem Python, de modo geral, tá certo? Então aí vem a primeira pergunta, Python, o que é? Mord? A brincadeira aí do mord é porque o símbolo do Python, eles são duas cobrinhas entrelaçadas. Então, aí, cobras a gente sabe, que algumas delas, costumam picar, costumam morder. Então eu fiz essa piada, mas nem tanto por causa disso. Na verdade, a questão de se colocar cobrinhas, a gente pode imaginar que o idealizador pensou na flexibilidade que a linguagem tem, como a gente vai ver. Para ser mais específico, nós temos aqui o seguinte, o Python é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada e orientada a objetos e de propósito geral. Foi criado em 1991 por Guido van Rossum, tá aqui a fotinha dele, e tem como objetivo principal ser fácil de ler e escrever e com a sintaxe clara e simples. Gente, então aqui nesse pequeno texto tem muita coisa. Propósito geral, quer dizer que ela se aplica em muitas situações. Nós temos linguagens de programação que elas são mais específicas. Por exemplo, se você pegar a linguagem R, ela é mais específica para quem faz análise de dados, trabalha com estatística. Se você pegar o Octave, por exemplo, é uma linguagem mais específica para quem faz cálculos matemáticos, assim como MATLAB também, Scilab. Então, a gente tem linguagens específicas. E a gente tem linguagens mais gerais, como por exemplo, Java, JavaScript, Python, que a gente está vendo aqui. Então são linguagens que se aplicam em muitas outras situações. Claro que não é desmerecer, uma linguagem não deve desmerecer a outra. Claro que você vai ter linguagem mais específica para uma determinada tarefa e ela executa muito bem aquela tarefa, melhor do que uma geral. E você vai ter linguagens mais gerais que você consegue interconectar tarefas diferentes, funcionalidades diferentes. Então aí depende do que cada um busca, tá certo? Agora, o que mais eu acho interessante, está aqui no texto, fiz questão de colocar também, é que o objetivo principal do Python, ao meu ver, é que ela é fácil de ler e escrever. Uma coisa é a gente pensar no que a gente quer automatizar, que o computador faça por nós, e outra coisa é a gente conseguir que o computador faça por nós. E a gente sabe, quem programa aí sabe que a diferença entre você ter o programa aqui na sua mente e você botar a máquina para fazer algo assim, são dois mundos diferentes. Porém, a linguagem Python ela é bem simples, eu diria que ela é até intuitiva na forma como a gente faz isso. É uma das menores codificações que você pode ter para produzir um programa de computador para determinadas tarefas, tá certo? Então isso aí é o que mais eu diria me chama a atenção nesta linguagem. Foi um dos motivos para eu me dedicar bastante ao estudo dela, que já tem uns 2 anos que eu estou estudando, e aí a cada vez que eu vou aprendendo, eu vou aprendendo mais rápido e de forma mais fácil a fazer os programinhas aí. A gente vai falar disso no curso, vou dar uns exemplinhos do que eu já tenho feito. Então, mas aí vem a pergunta mais importante de todas. Aí eu coloquei como a pergunta mais importante de todas, por quê? Vamos pensar assim, por que devo me interessar por aprender a linguagem Python? Por que você deve se interessar por aprender a linguagem Python? Olha só, que eu coloquei algumas das razões, porque existem muitas razões pelas quais você pode aprender a linguagem Python. Aqui estão algumas delas. Automatização de tarefas.
Com o Python, você pode automatizar cálculos e tarefas repetitivas, economizando tempo e aumentando sua eficiência. Provavelmente, se você programa ou utiliza programação, né, você sabe que o objetivo da programação é o quê? É pegar aquele poeira de cálculos e de tarefas ali e tentar o quê? Botar aquilo para a máquina fazer e deixar nós, seres humanos, para tarefas que a máquina vai ter vamos ter dificuldade de implementar a máquina ou até mesmo a máquina não consiga fazer. Tá certo? Então, nesse sentido aí, a gente pode pegar tarefas que são repetitivas, como, por exemplo, mandar um e-mail todo dia com dados no final, né, um relatório, né, ou produzir um gráfico a partir de dados que vão chegando. Então, pô, se você despender uma pessoa para fazer isso, talvez, né, você vá perder, né, eficiência, eu diria, porque a pessoa vai fazer mais lentamente, também vai estar sendo mal subutilizada, né, eu diria assim. Mas você pode botar ali, à medida que os dados vão chegando, um gráfico quer dizer, o programa vai pegando ele e vai transformando aquilo num gráfico. Quer dizer, você automatizou a tarefa, deixou ela automática, tá certo? Uma outra aplicação interessante é a visualização de dados, né? O Python possui bibliotecas poderosas como Matplotlib, que permite criar visualizações de dados de alta qualidade, o que pode ser útil em muitas áreas, incluindo negócios, finanças, ciência e engenharia. A gente sabe, né, a gente hoje tomamos, né, conhecimento de que o mundo ele é formado de dados e informações, né? Embora nós tenhamos uma matéria, né, física, né, mas a nossa vida ela está imersa em dados, né? E esses dados muitas vezes eles vêm desorganizados. Então quando você pega eles e organiza, você tira dali informação útil que você pode utilizar, né, para estar melhorando, tomando uma decisão mais acertada, né? E aí o Python serve, né, está presente, na verdade, nas mais diversas áreas, né? Negócios, finanças, ciência e engenharia e outras tantas aí que não estão listadas aqui, tá certo? Aprendizado de máquina, um termo aí recente, de 20 anos por aí. Quer dizer, até 10 anos atrás a gente escutava muito pouco, mas aí a inteligência artificial na aprendizagem de máquina eles despontaram muito. Então, aí é uma aplicabilidade aí do Python no aprendizado de máquina. E por quê? Porque o Python, né, é uma das linguagens mais populares para aprendizado de máquina e inteligência artificial, que estão se tornando cada vez mais importantes em muitas áreas, desde finanças até medicina. Certo? Então, hoje na medicina, por exemplo, é possível saber que um indivíduo tem uma grande chance de ter uma doença muitos antes dele ter a doença. Às vezes você tem uma radiografia, né, digamos lá da mama de uma pessoa, e aí você olha uma manchinha ali que aparentemente não parece ser nada, mas que em outros pacientes, né, tinham essa mesma mancha e 10 anos depois surgiu lá um câncer. E aí você percebendo aquilo, você já pode iniciar o tratamento antes da pessoa estar sendo agredida pela doença. Então isso aí hoje em dia é possível em grande parte por causa do uso de inteligência artificial. Existem muitos outros exemplos também, né, que a gente pode estar citando, beleza? Mas isso aí a gente vai fazendo ao longo do mini curso, tá certo? Flexibilidade e versatilidade, né? Como eu falei no início, o Python ele é geral, então quer dizer que ele se aplica nas mais diversas funcionalidades, inclusive integrando, né, coisas aparentemente distintas. Então o Python é uma linguagem versátil que pode ser usada em muitas áreas diferentes, desde análise de dados e ciência até desenvolvimento de web e jogos. Então, pô, né, coisas assim que aparentemente você pode pensar, pô, tão um pouco distante, né? Análise de dados com jogos, mas pô, você tem uma linguagem que consegue fazer as duas coisas, tá certo? Então, aí a depender do que você quer, você vai até mesmo integrar essas áreas, né? Que eu acho que é algo bem interessante. Às vezes você pode pegar dentro de um jogo ali, ver quais são as opções mais escolhidas pelos jogadores e fazer essa análise de dados ali, entendeu? Então, assim, você pode usar isso da forma mais criativa possível, tá certo? Um outro é a carreira, né? Não menos importante que os anteriores, né? A demanda, né, por profissionais que possuem habilidades em Python e matemática está em alta, o que pode levar a oportunidades de emprego interessantes e bem remuneradas, tá certo? Então, com isso eu fico na parte inicial. No próximo vídeo nós vamos ver, né, os exemplos, alguns exemplos iniciais, nada assim muito aprofundado, mas é mais assim para fazer um panorama de algumas aplicações e também algo bem interessante, que vai ser como é que a gente consegue extrair dados, né? Esses dados que a gente fala, que a gente está imerso em dados, como é que a gente consegue extrair esses dados, né? Onde é que esses dados estão? Então isso aí eu vou responder no próximo vídeo, beleza? Até a próxima.